Meu marido atirou com um copo, que se estilhaçou e me feriu o braço, só porque demorei a dar-lhe água. Ele riu-se, satisfeito, e chamou-me de criada inútil. Mal sabia ele. Amanhã, o seu riso transformar-se-ia em gritos de histeria ao ver o prato surpresa que eu preparara para destruir a sua vida. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que cidade estão a assistir a esta história. Não se esqueçam de gostar e subscrever para que este canal, Luxo e Mentiras, possa crescer e trazer-vos histórias ainda mais cativantes. O ronronar do motor do carro do Duarte, um som que eu conhecia demasiado bem, ecoou no pátio da nossa moradia em Cascais. O meu coração começou a bater descompassadamente. Não era de saudade, como uma esposa que anseia pelo regresso do marido, mas sim de um medo agudo e paralisante. Aquele som era o sinal de que o pequeno rei desta casa tinha regressado e tudo tinha de estar perfeito. Caso contrário, o inferno instalar-se-ia na sala de jantar. Apaguei o fogão à pressa. O aroma da caldeirada de peixe que eu cozinhara durante 2 horas enchia a cozinha. Gotas de suor do tamanho de grãos de milho escorriam-me pelas têmporas. Hoje, a minha sogra vinha de visita. Isso significava que a pressão que eu sentia duplicava. A minha sogra era o tipo de mulher que achava que o seu filho era o ser humano mais perfeito à face da terra. E eu era apenas um parasita sortudo que conseguiu casar com o seu menino de ouro. Inês, onde está a minha água? Gritou uma voz de barítono da sala de jantar. Era o meu marido. O seu tom era alto, áspero e exigente. Sem saudações gentis, sem beijos na testa, apenas ordens. Sim, querido. Um momento, respondi, quase a gritar, enquanto limpava as mãos molhadas ao avental. Peguei num copo de cristal da prateleira, um copo caro que ele comprara no mês passado para exibir o seu estatuto social aos convidados e corri para o dispensador de água. Merda! O garrafão do dispensador estava vazio. A luz indicadora piscava a vermelho. Oh, meu Deus! Murmurei em pânico. Tinha de trocar o garrafão primeiro. Com o meu corpo pequeno, levantar um garrafão cheio não era tarefa fácil. Mas eu estava habituada a fazer este trabalho pesado sozinha. O meu marido nunca quis saber dos assuntos domésticos. Para ele, isso era tarefa de mulher. Levantei o garrafão num ápice. Um pouco de água derramou-se, molhando o chão, mas não me importei. Enchi o copo com água fria, exatamente como ele gostava. No entanto, o atraso foi fatal. 15 segundos. Apenas 15 segundos de atraso, porque tive de trocar o garrafão. Quando entrei na sala de jantar, o meu marido já estava sentado na ponta da mesa, com o rosto vermelho de fúria. Ao seu lado, a minha sogra abanava-se com um leque, o rosto contorcido num esgar de desdém. Demoraste uma eternidade, gritou o meu marido. O que estavas a fazer na cozinha? A dormir? Desculpa, querido. O garrafão acabou. Tive de o trocar. Desculpas, cortou-me ele, rudemente. Aproximei-me para pousar o copo na mesa. Mas antes que o copo tocasse na superfície, a mão do meu marido agarrou-o, não para beber. Crash! Ele atirou o copo de cristal diretamente contra mim. O copo atingiu-me o ombro esquerdo com força antes de cair e estilhaçar-se em 1000 pedaços no chão de mármore. Uma dor aguda e imediata percorreu-me o braço. Os cacos de vidro rasgaram-me a pele e sangue fresco começou a manchar a blusa simples que eu usava. A água fria molhava o chão e os meus pés. Fiquei petrificada. A dor física não era nada comparada com a dor no meu peito. Duarte, murmurei, agarrando o braço a sangrar. O meu marido não mostrava o mínimo remorso. Pelo contrário, levantou-se e apontou-me um dedo trêmulo de raiva. Lenta! Uma criada tem de conhecer o seu lugar, gritou ele. A sua voz ecoou por toda a sala luxuosa. O teu único trabalho é servir-me, trazer-me água, preparar a comida, não é sonhar acordada. É assim tão difícil ser uma esposa competente? A minha sogra deu uma risadinha de desprezo. Olhou-me de cima a baixo com nojo. Vês, Duarte? A mãe sempre te disse, encontra uma esposa do teu nível. Olha para ela, desleixada, lenta, não se pode confiar nela. Ainda bem que tu és um homem paciente, filho. Se fosse outro marido, já a tinha posto na rua. É verdade, mãe.
Sou demasiado bom para ela, respondeu o meu marido, sentando-se de novo, arrogantemente. Olhou para mim, que continuava de pé, a aguentar a dor. O que estás aí a fazer, parada como uma estátua? Limpa esta confusão. Não quero que a mãe pise num caco de vidro. Baixei a cabeça, escondendo os olhos que começavam a arder. Não, eu não ia chorar. As minhas lágrimas eram demasiado preciosas para parasitas como eles. Com as mãos a tremer, agachei-me para apanhar os cacos afiados, um por um. Olha para ela, mãe. Tem mesmo mentalidade de serva. Basta ralhar um pouco, e baixa logo a cabeça. Troçou o meu marido novamente. Os dois riram-se juntos. Uma risada que soou nojenta aos meus ouvidos. Enquanto apanhava o maior caco de vidro, vi o meu reflexo. O rosto de uma mulher que eles pensavam ser fraca. O rosto de uma mulher que eles pensavam ser pobre e não ter nada além da misericórdia do marido. Que irônico. Eles não sabiam quem eu era realmente. Duarte, o meu marido arrogante, sentia-se o rei neste palácio. Sentia que era ele que pagava a minha vida. Sentia que o Porsche Cayenne na garagem, esta moradia de 2 andares e o seu cargo de diretor numa empresa imobiliária eram o resultado do seu próprio trabalho árduo. Estava redondamente enganado. Esta casa foi o meu pai que a comprou, em meu nome, antes de falecer. Mas eu mantive-o em segredo, deixando o Duarte pensar que a alugava por um preço baixo a um conhecido. O carro foi o dinheiro das minhas poupanças que lhe dei, sob o pretexto de ser uma herança da minha avó da aldeia, para que ele o pudesse comprar e não se envergonhasse ao encontrar-se com clientes. O seu cargo fui eu que pedi ao Ricardo, o meu advogado de confiança e vice-presidente do conselho de administração da empresa do meu falecido pai, que aceitasse o Duarte sem passar por testes difíceis. Todo o luxo que o meu marido ostentava, toda aquela autoconfiança inflada, era eu a principal financiadora. Eu era o pilar que impedia o teto sobre a sua cabeça de desabar. E hoje, esse pilar acabara de rachar. Mais depressa, gritou a minha sogra, dando-me um pequeno pontapé com a ponta da sua sandália. Depois vai buscar mais água. Não quero que o meu filho fique com sede por tua causa. Assenti lentamente, em silêncio. Sim, dona Sara. O sangue ainda pingava do meu braço, misturando-se com a água no chão. Enquanto limpava a mancha com um pano, uma decisão monumental formou-se na minha mente, dura e fria como uma rocha. Durante 3 anos de casamento, eu calei-me, eu cedi. Fingi ser uma esposa estúpida e submissa, na esperança de obter um amor genuíno. Esperava que o Duarte me amasse por quem eu era, não pelo meu dinheiro. Mas hoje, aquele copo atirado despertou-me. O amor genuíno nunca existiu. O que existia era apenas humilhação e exploração. Levantei-me depois de o chão estar limpo. Peguei num copo novo, desta vez um simples copo de plástico, e enchi-o com água. Coloquei-o na mesa, em frente ao meu marido. Aqui está a tua água, querido, disse eu, com a voz vazia. O meu marido bufou e bebeu de um só trago. Assim é que é. Tens de ser tratada com dureza para entenderes. Ele não viu o meu olhar. Já não era o olhar de uma esposa que implorava por afeto. Era o olhar de uma predadora, a ver a sua presa desfrutar da sua última refeição. Virei-me para a cozinha para ir buscar a caixa de primeiros socorros. Enquanto tratava da minha ferida com uma ligadura, olhei para o calendário na parede da cozinha. Amanhã, ao almoço, seria o momento perfeito. O Duarte disse que viria almoçar à casa amanhã, trazendo a sua nova secretária para discutir um grande projeto. Sorri levemente, um sorriso que não chegou aos meus olhos. Sim, amanhã haveria um grande projeto. O projeto de destruição da vida de alguém que não sabia dar valor ao que tinha. Desfruta do teu riso hoje, querido, murmurei baixinho, quase inaudível para qualquer pessoa exceto para mim mesma, porque amanhã vais aprender que a criada que humilhaste é a dona do trono em que te sentas. Ouvi-os rir novamente na sala de jantar. O meu marido estava a contar como tinha sido brilhante a ralhar com um subordinado no escritório esta manhã. Gabava-se de um poder que, na realidade, era falso. O seu riso era tão sonoro, tão despreocupado. Ri-te à vontade, meu marido, porque eu prometo que as lágrimas que vais derramar amanhã serão muito mais abundantes do que a água que pediste hoje. Naquela noite, depois de o meu marido adormecer profundamente, com o ressonar a encher o quarto,
Um som que antes considerava reconfortante, mas que agora soava como o de um animal selvagem saciado. Sentei-me na beira da cama. O meu braço enfaixado latejava, mas a dor no meu coração era muito mais dominante. A minha mente viajou no tempo, 3 anos atrás, quando toda esta farsa começou. Ainda me lembro claramente do nosso primeiro encontro, numa biblioteca tranquila da cidade. Naquela altura, vesti-me de propósito de forma simples. Estava cansada de homens ricos que se aproximavam de mim só por saberem que eu era a única filha do dono do Grupo Almeida, um dos maiores conglomerados do país. Eu queria alguém que amasse a Inês, a rapariga comum, não a Inês, a herdeira do trono. O Duarte apareceu com uma camisa ligeiramente gasta e um sorriso doce. Ajudou-me a alcançar um livro numa prateleira alta. Apresentámo-nos. Ele contou-me que era um empreendedor de uma startup em dificuldades, que vivia frugalmente para perseguir os seus sonhos. A sua história era tão convincente, os seus olhos brilhavam quando falava do futuro, de trabalho árduo e de integridade. Pode ser que eu não tenha nada agora, Inês, disse ele uma vez, numa tasca à beira da estrada, 1 mês depois de começarmos a namorar. Ele segurou a minha mão com força, mas prometo que vou trabalhar arduamente para te fazer feliz. Não preciso de uma mulher rica, preciso de uma mulher que queira lutar ao meu lado a partir do zero. Foram essas palavras que me fizeram apaixonar perdidamente. Pensei que tinha encontrado uma joia no meio da lama. Pensei que tinha encontrado um homem raro e sincero. Que tola eu fui. 1 ano depois de nos casarmos, a sua primeira mentira foi descoberta. Embora na altura eu estivesse demasiado cega para a reconhecer como um crime, encontrei uma fatura no bolso das suas calças quando ia lavar. Não era uma fatura de capital de negócios, como ele se queixava frequentemente, mas sim uma dívida de apostas de futebol online e um empréstimo com juros exorbitantes. O valor era de dezenas de milhares de euros. Quando o confrontei, ele chorou. Ajoelhou-se aos meus pés. Fui fraco, meu amor. Estava estressado porque o meu negócio estava estagnado. Só queria tentar ganhar dinheiro rápido para nós. Perdoa-me. Por favor, não me deixes. As suas lágrimas de crocodilo derreteram o meu coração. Como uma esposa dedicada e estúpida, vendi secretamente uma das minhas joias de família. Dei-lhe o dinheiro, mentindo que eram poupanças de infância que só agora podia levantar. Isto é para pagares as tuas dívidas, querido. Não o voltes a fazer, disse eu na altura. O Duarte abraçou-me com força, prometendo por Deus que nunca mais tocaria no jogo. Mas foi o início de um padrão que se repetia. As suas necessidades aumentavam. Começou a queixar-se de que precisava de um carro para que os clientes confiassem nele. Precisava de roupas caras. Precisava de um relógio de marca. E eu, a esposa disfarçada de pessoa simples, continuava a liquidar a herança da avó ou a pedir empréstimos a familiares para satisfazer o seu estilo de vida. Até arranjei para que ele fosse aceite numa subsidiária da empresa do meu pai, através do Ricardo, o meu advogado, sem que o Duarte soubesse que era eu quem assinava a sua carta de aceitação. Dei-lhe asas, esperando que ele me levasse consigo, mas em vez disso, ele usou essas asas para voar para longe e me bicar. O ponto de viragem foi há 2 meses. O comportamento do Duarte mudou drasticamente. Tornou-se mais rude, chegava à casa cada vez mais tarde e era cada vez mais mesquinho com o dinheiro para as despesas da casa. E isto apesar de o seu grande salário ser, em grande parte, resultado da estrutura salarial que eu aprovara. Uma tarde, enquanto ele tomava banho, o seu telemóvel pousado na minha cômoda não parava de vibrar. Normalmente, eu nunca verificava o telemóvel dele, respeitando a sua privacidade. Mas, por alguma razão, naquele dia, tive um mau pressentimento. O ecrã do telemóvel acendeu-se, mostrando uma notificação de mensagem do WhatsApp. O nome do contacto era Bela Secretária, mas o conteúdo da mensagem estava longe de ser profissional. Querido, obrigada pela transferência para a minha mala nova. És o melhor. Quando é que vamos de férias outra vez? A tua mulher Campônia não suspeita de nada, pois não? O meu mundo desabou naquele instante. As minhas mãos tremiam violentamente enquanto desbloqueava o telemóvel dele. Ele usava a sua própria data de nascimento. Que narcisista! Percorri a conversa deles.
O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Havia fotos deles a jantar em restaurantes de luxo, restaurantes que eu sempre quis visitar, mas que o Duarte dizia sempre serem demasiado caros. Havia provas de transferências de dezenas de milhares de euros. Havia conversas que me rebaixavam. Duarte, tem paciência, Bela. A Inês é estúpida, mas útil. Acabou de me dar mais dinheiro. Diz ela que vendeu um terreno na aldeia. Bela, ha ha ha. E ela acreditou? Coitada, ser tão estúpida assim. Quando te vais divorciar dela? Duarte, ainda não. Ela ainda é útil como criada lá em casa e como fundo de emergência. Além disso, a minha mãe gosta de ter alguém para mandar. Se eu casasse contigo, seria uma pena usar essas tuas mãos macias para esfregar o chão. Ler aquilo foi como ter uma faca a ser lentamente rodada dentro do meu peito. As lágrimas não vieram. A dor era demasiado profunda para ser representada por lágrimas. Então, aos olhos do Duarte, eu não era uma esposa amada. Eu era um ativo. Eu era uma combinação de um multibanco ambulante e uma empregada doméstica gratuita. Todas as suas palavras doces de há 3 anos, todas as promessas de lutar a partir do zero, tudo não passava de um esquema nojento para me enredar. Ele nunca me viu como um ser humano. Ele via-me como uma vaca leiteira. Coloquei o telemóvel de volta, com cuidado. Exatamente na mesma posição. Não o confrontei logo. Não, isso seria demasiado fácil. Zangar-me só o deixaria alerta, e ele esconderia os ativos que talvez já tivesse desviado. Lembrei-me dos ensinamentos do meu falecido pai. Se alguém te apunhalar pelas costas, não te vires apenas para te zangares. Prepara uma estratégia, fecha todas as saídas e depois incendeia a sala. Desde o dia em que descobri as mensagens, comecei a representar um papel. Tornei-me mais silenciosa, mais submissa, deixando-o sentir-se por cima. Enquanto isso, nos bastidores, contactei o Ricardo. Começamos a investigar todo o fluxo de fundos que o Duarte controlava na empresa. E os resultados foram chocantes. Ele não estava apenas a extorquir o meu dinheiro. Ele também tinha começado a praticar pequenos atos de corrupção na empresa. Esta noite, neste quarto frio, olho para as costas do meu marido que dorme de costas para mim. As costas em que eu outrora quis apoiar-me para o resto da vida. Pensas que estás no controlo, querido? Sussurrei no meu coração. O incidente do copo partido hoje foi o gatilho final. Ele feriu-me fisicamente. Ele insultou a minha dignidade na frente da sua mãe. A minha tolerância esgotou-se. O meu copo de paciência partiu-se, tal como aquele copo de cristal. Amanhã, a Bela virá. A amante entrará na minha casa, a casa que, na verdade, é minha, com a sua atitude arrogante. Eles pensam que vão celebrar uma vitória, ou talvez planear uma nova forma de extorquir a minha herança. Mal sabem eles que eu já tenho o trunfo na mão. Mal sabem eles que eu conheço o outro grande segredo do Duarte. Um segredo muito mais vergonhoso do que a infidelidade. Um segredo que descobri há uma semana no seu cofre escondido. Um segredo relacionado com uma fobia da sua infância. Puxei o cobertor sobre o meu corpo cansado. Dorme bem esta noite, meu marido, porque o teu almoço de amanhã nunca o esquecerás para o resto da tua vida. Amanhã, a criada tomará conta do palácio e o rei será chutado de volta para o seu lugar de origem, a rua. Antes de contar como planeei a destruição do Duarte, tenho de vos levar de volta a uma semana antes do incidente do copo partido. Era uma terça-feira, o dia em que o destino pareceu começar a alinhar-se a meu favor de uma forma estranha. Nessa tarde, o Duarte estava fora da cidade. Ou pelo menos foi isso que ele me disse. Disse que tinha uma visita a um local de projeto no Algarve durante 2 dias. Claro que eu sabia que ele não estava no Algarve. A função de localização no e-mail ligado ao tablet da casa mostrava a sua posição numa vila no Gerês, e ele não estava sozinho. Mas nesse dia, eu não queria pensar na sua infidelidade. Queria concentrar-me em limpar a casa, a rotina aborrecida que se tornara minha obrigação como esposa desempregada. O problema começou quando o ar-condicionado no escritório privado do Duarte avariou. A água pingava abundantemente, molhando o tapete caro que ele comprara no mês anterior. O Duarte era extremamente protetor em relação ao seu escritório. Proibia-me sempre de lá entrar sozinha,
alegando que havia muitos documentos confidenciais da empresa. Na verdade, eu sabia que ele apenas temia que eu encontrasse provas das suas mentiras. No entanto, numa emergência como esta, eu não tinha escolha. Tive de entrar para aparar a água e limpar a confusão antes que o tapete se estragasse e ele me culpasse novamente. Entrei na sala. O cheiro era característico, uma mistura de perfume masculino caro e um leve odor a tabaco. A sala estava impecavelmente arrumada, em total contraste com a sua personalidade desarrumada no resto da casa. Na parede, pendia um grande retrato seu a apertar a mão a um político, uma foto que, na verdade, era uma montagem digital da qual ele se orgulhava. Depois de tratar do ar-condicionado e secar o tapete, os meus olhos fixaram-se num quadro abstrato na parede ao lado da estante. O quadro parecia ligeiramente torto. O meu lado perfeccionista rebelou-se. Aproximei-me para o endireitar. No entanto, quando a minha mão tocou na moldura, senti uma dobradiça por trás. O meu coração acelerou. Com cuidado, puxei a moldura. Efetivamente, o quadro não era uma simples decoração de parede. Era a porta camuflada de um cofre de parede de tamanho médio. Fiquei atônita. Em 3 anos de casamento, nunca soube que havia um cofre nesta casa. O Duarte escondera-o muito bem. A curiosidade apoderou-se de mim, superando o medo de ser apanhada. O que é que ele escondia ali? Dinheiro para sua amante ou joias para a Bela? Olhei para o painel digital do cofre. Um código de 4 dígitos. Tentei a nossa data de casamento, 1508. A luz indicadora piscou a vermelho. Erro. Claro que não era. Que ingênua fui ao pensar que a nossa data de casamento significava alguma coisa para ele. Tentei a data de nascimento dele. 2204. Vermelho outra vez. Respirei fundo, sentindo uma pontada de dor no peito. Eu sabia que combinação devia tentar a seguir, mas hesitei, porque isso confirmaria o quão insignificante eu era. Com os dedos a tremer, digitei 4 números. 1402. O dia dos namorados, que também era a data de nascimento da Bela, a sua secretária e amante. Eu sabia a data porque tinha visto uma notificação de parabéns, meu amor, no telemóvel dele no ano anterior. Clique. A luz indicadora ficou verde. Ouviu-se um suave clique mecânico. A porta abriu-se. Senti-me como se tivesse levado uma bofetada. Até para a segurança dos seus bens secretos, ele usava a identidade de outra mulher. Engoli em seco o sabor amargo na minha boca e abri a porta do cofre. Lá dentro, não havia pilhas de dinheiro como eu esperava. Havia apenas 2 itens principais. Uma pasta azul escura e grossa e um caderno antigo com uma capa de couro a descascar. Peguei primeiro na pasta azul. Continha documentos financeiros. Ao folheá-los, os meus olhos arregalaram-se. Não eram apenas registros de despesas. Eram provas de um crime. Havia cópias de faturas fictícias que ele criara na empresa. Ele falsificara a assinatura do diretor financeiro, inflacionara o orçamento para a renovação de uma filial e desviara a diferença para uma conta em nome de Best Look, que eu sabia ser a boutique online da Bela. Louco, murmurei. És completamente louco, Duarte. O valor era astronômico, quase €500 mil no último ano. Aquele dinheiro pertencia à empresa, aos acionistas. Tecnicamente, era o meu dinheiro, pois eu era a acionista maioritária através da empresa-mãe. O Duarte não estava apenas a trair o nosso casamento, estava literalmente a roubar-me. Ele estava a arriscar a carreira que eu lhe conseguira com tanto esforço, apenas para financiar o estilo de vida daquela mulher. As minhas mãos tremiam de raiva, mas a segunda descoberta foi ainda mais interessante. Peguei no caderno antigo. Não era um livro de contas, parecia um diário pessoal ou um registro médico. As páginas estavam amareladas. Na primeira página estava escrito: Notas de terapia Duarte Pinheiro, 12 anos. Franzi a testa. Terapia? O Duarte nunca me contou que tinha feito terapia psicológica. Sentei-me na sua cadeira de escritório macia e comecei a ler. Página após página, fui descobrindo o lado negro do passado do meu marido, que ele mantinha tão bem escondido sob uma camada de arrogância. Afinal, a história de ser um menino rico que caiu em desgraça, que ele me contou quando namorávamos, era mentira. O Duarte, na verdade,
Fora um miúdo de rua. Cresceu num bairro de lata nos arredores de Lisboa, entre pilhas de lixo e poças de esgoto. O diário registrava as suas sessões de hipnoterapia. Havia uma secção marcada a tinta vermelha pelo terapeuta. Trauma desencadeador. O paciente sofre de ataques de pânico agudos quando vê ratos ou está em locais muito sujos. O trauma origina-se de um incidente aos 9 anos, onde o paciente ficou preso num contentor do lixo durante 2 dias por marginais locais. O paciente foi mordido por ratos enquanto dormia e forçado a comer restos de comida infestada de ratos para sobreviver. Tapei a boca, sustei a respiração. As notas seguintes eram ainda mais aterradoras. O paciente desenvolveu musofobia, medo de ratos, e rupofobia, medo extremo de sujidade. Este medo não é mera aversão, mas desencadeia PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. O paciente associa ratos e sujidade à pobreza e à impotência. Para o paciente, ver um rato é como voltar a ser o vagabundo sem valor. Este é o seu maior medo, perder o status e voltar à lama. Recostei-me na cadeira, a olhar para o teto. De repente, todo o comportamento do Duarte fazia sentido. Por que é que ele era tão obcecado por marcas de luxo? Porque eu tinha medo de parecer pobre. Por que é que ficava furioso se a casa estivesse minimamente empoeirada? Porque a sujidade o lembrava do seu passado no lixo. Por que é que ele era tão arrogante e desprezava os outros? Porque precisava de validação de que tinha subido na vida e já não era um miúdo de rua abandonado. O Duarte construiu uma fortaleza de arrogância para esconder o buraco traumático que se abria na sua alma. E agora, nas minhas mãos, eu tinha a dinamite que podia demolir essa fortaleza num instante. Um sorriso frio formou-se lentamente nos meus lábios. Um sorriso que nunca antes mostrara a ninguém. Peguei no meu telemóvel rapidamente. Fotografei cada página dos documentos do desvio de fundos. Página após página, prova após prova. Depois passei para o diário. Fotografei a página sobre o trauma com os ratos. Quando terminei, coloquei tudo de volta na sua posição original. A pasta azul embaixo, o diário em cima. Fechei o cofre, voltei a colocar o quadro ligeiramente torto para não levantar suspeitas e limpei as minhas impressões digitais da moldura com a ponta da minha blusa. Saí daquela sala com um sentimento completamente novo. Se ontem me sentia uma vítima impotente, hoje sentia-me a dona do destino. O Duarte tinha 2 fraquezas fatais: a sua ganância, que o levou à corrupção, e o seu trauma passado, que o tornava mentalmente frágil. Ele chamou-me de criada. Pois bem, como uma boa criada, eu iria servir o que o meu patrão mais merecia. Ratos, murmurei enquanto caminhava para a cozinha. Tens medo de ratos e medo de ser pobre, não é, Duarte? E se eu te der os 2 ao mesmo tempo? Na minha cabeça, um cenário começou a tomar forma. Um cenário de almoço perfeito. Um cenário onde ele enfrentaria o seu pior pesadelo em frente à mulher de quem tanto se orgulhava. Naquele dia, deixei de ver o Duarte como meu marido. Vi-o como o alvo de uma operação. A descoberta do cofre não foi apenas sorte, foi a espada que Deus colocou nas minhas mãos. A espada para cortar a cabeça da sua arrogância. Voltando ao presente, na noite após o incidente do copo partido, o sangue no meu braço já secara, coberto por uma ligadura branca e limpa. O Duarte ressonava alto no quarto principal, sonhando com o seu poder ilusório. Enquanto isso, eu estava sentada na casa de banho de hóspedes, trancada, com a luz deliberadamente apagada para que nenhuma fresta de luz escapasse por debaixo da porta. Na minha mão, o telemóvel brilhava fracamente. O relógio marcava 1 da manhã, a hora perfeita para começar a guerra. Marquei um número de contacto guardado com o pseudônimo Jardineiro no meu telemóvel. O seu nome verdadeiro era Ricardo, o advogado e confidente do meu falecido pai, que agora geria os ativos secretos da nossa família. Apenas 2 toques. O telefone foi atendido. Boa noite, dona Inês. Alguma emergência? A voz do Ricardo soava alerta. Ele sabia que eu não ligaria a esta hora se não fosse algo importante. Ricardo, a minha voz soou calma, muito mais calma do que eu esperava. Chegou a hora. Houve um silêncio momentâneo do outro lado. Tenha certeza, dona Inês. Ele atirou-me um copo hoje, Ricardo, em frente à mãe dele.
O meu braço ficou ferido, relatei, com a voz vazia. Ouvi o Ricardo a inspirar bruscamente. Ouviu-se um rosnado contido. Aquele canalha, perdoe-me a linguagem, dona Inês. Quer que eu envie seguranças agora mesmo? Não, agora não. Isso estragaria a surpresa de amanhã. Impediu. Quero uma execução total amanhã ao meio-dia, de acordo com o plano B que discutimos. Entendido, dona Inês. Dê-me as suas instruções. A voz do Ricardo mudou para um modo profissional, frio e eficiente. Primeiro, comecei. Congele todos os seus acessos financeiros. Cartões de crédito adicionais, a conta de despesas da casa que ele controla, tudo. Contacte a empresa de leasing do Porsche QL USA. Diga que a proprietária original cancelou a garantia. Requisitem o veículo amanhã, exatamente às 12h30. Pronto. A unidade será rebocada à força, se necessário. Segundo, continuei, os meus dedos a baterem no chão da casa de banho. Prepare a carta de despedimento. Motivo: desvio de fundos e falsificação de documentos. As provas que lhe enviei por e-mail há uma semana, quando as encontrei no cofre. Imprima tudo. Traga amanhã. Recebido. Também prepararei uma equipa de auditoria forense para estar de prontidão, caso ele negue. Terceiro, e o mais importante, Ricardo, chame a polícia. A polícia. Sim, por acusações de violência doméstica e desvio de fundos da empresa. Certifique-se de que a polícia chega logo após eu dar o sinal. Quero que ele seja preso em público. Quero que os vizinhos vejam. Quero que a mãe dele veja. Perfeitamente entendido, dona Inês. E quanto à mulher, a Bela, ela estará aqui amanhã para almoçar. O Duarte convidou-a para mostrar o quão bem ele me oprime. Deixe-a vir. Quero que ela seja testemunha da ruína do homem que ela considerava a sua mina de ouro. Tenho a certeza de que, assim que ela souber que o Duarte está pobre, irá descartá-lo como lixo. Um plano brilhante, dona Inês. Vou começar a tratar da administração bancária e policial agora mesmo, para que tudo esteja pronto para execução amanhã de manhã. Obrigada, Ricardo. Ah, mais uma coisa. Sim, dona Inês. Por favor, encomenda-me algo. Não é para comer. Preciso de uma réplica de um rato de esgoto, muito realista. Tamanho grande. Consegues arranjar-me um adereço de filme ou algo do gênero esta noite? O Ricardo ficou em silêncio por um momento, talvez confuso, mas não fez muitas perguntas. Tenho um contacto na indústria de efeitos especiais de filmes de terror. Vou tentar que o item seja entregue por um estafeta amanhã de manhã, às 9h, na porta lateral, para que o senhor Duarte não perceba. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Cuide-se, dona Inês. Aguente mais algumas horas. A chamada terminou. Coloquei o telemóvel sobre o peito, sentindo o meu coração a bater forte e ritmado. Não havia mais medo, apenas adrenalina pura. Saí da casa de banho e caminhei sorrateiramente até a cozinha. Abri o frigorífico, verifiquei os ingredientes. Amanhã, eu cozinharia a sobremesa mais amarga da história do nosso casamento. Na manhã seguinte, a atmosfera em casa era tensa, mas só para mim. Para o Duarte e a sua mãe, Dona Sara, era um dia de vitória. O Duarte acordou de bom humor, ou melhor, arrogante. Assobiava ao sair do banho, vestindo o seu melhor fato, comprado, claro, com o dinheiro da corrupção. Inês, gritou ele do quarto. Prepara o pequeno almoço. Não sejas lenta como ontem. Sim, querido. As torradas estão prontas, respondi da cozinha. Forcei a minha voz a ser o mais suave possível, submissa e obediente, como uma esposa arrependida. À mesa do pequeno almoço, a Dona Sara já estava sentada, olhando-me com desdém ao ver a ligadura no meu braço. Vês? Se trabalhasses com atenção, não serias desajeitada. Agora, com essa ferida, só dás mais trabalho. Desculpe, Dona Sara, respondi brevemente enquanto servia o chá. Lembra-te, disse o Duarte enquanto comia a sua torrada grosseiramente. A Bela chega ao meio-dia. Traz uns contratos importantes. Quero que cozinhes algo bom. Faz aquele bife de lombo que está no frigorífico. Não o queimes. A Bela tem um paladar sofisticado, diferente da tua língua de camponesa. Sorri levemente. Claro, querido. Vou cozinhar algo especial. Tão especial que tu e a Dona Bela nunca se esquecerão. O Duarte riu, sem captar o duplo sentido nas minhas palavras. Assim é que é. Conhece o teu lugar.
Se cozinhares bem e nos servires como deve ser, talvez te dê um extra para as despesas. Obrigada, querido, disse eu. Depois de terminarem o pequeno almoço, o Duarte saiu para ir ao escritório buscar a Bela, suponho, e a dona Sara foi para o quarto de hóspedes ver televisão. Assim que desapareceram, entrei em ação. Às 9h15, a campainha da porta lateral tocou. Um estafeta entregou-me uma caixa de cartão com a etiqueta Acessórios de Filme. Levei-a para a cozinha e abri-a. Lá dentro estava uma réplica de um rato de esgoto incrivelmente realista. O pelo parecia molhado e sujo, os olhos eram vermelhos e brilhantes, a cauda era longa e enrolada e havia um efeito de sangue falso na boca. O Ricardo nunca desiludia. O objeto parecia tão nojento que até eu senti um arrepio ao pegá-lo. Era perfeito. Comecei a pôr à mesa. Tirei a melhor toalha, os pratos de porcelana mais caros e os copos de cristal. Queria que o cenário fosse o mais luxuoso possível. O contraste era a chave. Quanto mais luxuosa a mesa, maior a surpresa do prato principal. Cozinhei o bife, como o Duarte pediu, para a porção da Bela e da dona Sara. Mas para o prato do Duarte. O prato do Duarte receberia um tratamento especial. Peguei num grande prato de prata e coloquei a réplica do rato no centro. Reguei-o com um molho de tomate espesso, que temperei para que a cor ficasse um vermelho escuro, como sangue coagulado. Como toque final, enfiei um pequeno pedaço de papel na boca do rato de brincar. A mensagem era curta, mas contundente. Come, vagabundo. Cobri o prato com uma cloche de prata reluzente. Às 11h55, tudo estava pronto. Ouvi o som do carro do Duarte a entrar na garagem. O som da sua risada e da risada de uma mulher, a Bela, soava vibrante do lado de fora. Entra, Bela. Sente-te em casa. A criada já deve ter preparado uma coisa boa. A voz do Duarte soou clara quando a porta da frente se abriu. Eu estava de pé ao lado da mesa de jantar, ajeitando o meu avental, à espera pacientemente. O meu coração batia forte, não de medo, mas de uma excitação avassaladora. O palco estava montado, os atores tinham chegado. Era a hora do espetáculo começar. Respirei fundo, colocando a minha máscara de inocência pela última vez. Bem-vindos, querido. Dona Bela, saudei amavelmente quando eles apareceram na entrada da sala de jantar. O Duarte olhou para mim de relance e depois virou-se para a Bela com orgulho. Vês? Tudo pronto. Senta-te, Bela. A Bela, vestida com um vestido vermelho justo e com uma mala de marca no braço, olhou para mim com desprezo. Uau! A tua esposa é muito trabalhadora, Duarte. Pena que a aparência dela seja tão desleixada. É uma mulher da casa, Bela. Não está ao teu nível, respondeu o Duarte. Eles sentaram-se. A dona Sara saiu do quarto e juntou-se a eles. Uau, que banquete! Por favor, querido, disse eu, apontando para o prato coberto à frente do Duarte. Este é especial para ti. O mais especial, porque és o chefe de família aqui. O Duarte sorriu largamente, o seu ego a inflar. Bom, estás a começar a aprender a apreciar-me. A sua mão estendeu-se para a cloche de prata. O tempo pareceu abrandar. Prendi a respiração. Os segundos para a destruição do Duarte estavam contados. 1, 2. Ele levantou a cloche. O tempo pareceu congelar no exato momento em que a mão do Duarte levantou a cloche de prata. A luz do candelabro de cristal sobre a mesa de jantar refletiu-se na superfície do prato agora exposto, iluminando o prato principal que eu tinha preparado com tanto detalhe. Ali, no meio do caro prato de porcelana branca, jazia a carcaça de um rato. Claro, era apenas a réplica que o Ricardo arranjara, mas a sua aparência era tão real que até o meu próprio estômago se revirou um pouco. O pelo parecia molhado e sujo, como se tivesse acabado de ser retirado de um esgoto. A sua cauda longa e escamosa enrolava-se na borda do prato. A boca do rato estava aberta, revelando pequenos dentes afiados, e dela escorria um líquido espesso e vermelho escuro que se acumulava na base do prato, semelhante a sangue fresco coagulado. Entre os dentes do rato estava preso um pequeno rolo de papel branco. Silêncio. Nos primeiros 2 segundos, o cérebro do Duarte parecia ainda estar a processar o que via.
Ele provavelmente esperava um suculento bife do lombo com molho de cogumelos. No entanto, o que os seus olhos captaram foi a manifestação do seu pior pesadelo. H. O grito rasgou o silêncio da sala de jantar de uma forma profundamente pouco masculina. Não foi um grito de surpresa comum, foi um grito de puro terror. O som que sai da garganta de alguém que está a olhar para a morte. O Duarte saltou para trás da sua cadeira com tanta força que a pesada cadeira de madeira de carvalho que ele ocupava foi atirada para trás, embatendo no chão com um baque surdo. O seu corpo tremia violentamente, os seus olhos esbugalhados, quase a saltar das órbitas, estavam fixos no prato sobre a mesa. O seu rosto, que antes estava vermelho de arrogância, estava agora pálido como papel, como se todo o sangue do seu corpo tivesse sido drenado instantaneamente. "O que é isso? O que é isso? Tira-o! Tira-o!" gritava ele histericamente. Recuou até as suas costas baterem na parede. As suas mãos agitavam-se no ar como se estivesse a afastar demônios. A reação da Bela e da Dona Sara não foi menos chocada, embora diferente. A Bela gritou de nojo, tapando a boca. "Que nojo! Inês, estás louca?" gritou ela, afastando a sua cadeira da mesa. Enquanto isso, a Dona Sara ficou de boca aberta, confusa com a reação exagerada do filho. "Duarte, filho, o que se passa?" "É só um rato morto." "Por que estás assim?" perguntou a Dona Sara, tentando aproximar-se do filho. Mas o Duarte não ouvia a mãe. Aos seus olhos, o rato no prato não era apenas a carcaça de um animal. Para alguém com uma fobia específica, desencadeada por um trauma de infância como o Duarte, aquele objeto transformou-se num monstro. A sua mente já não estava nesta luxuosa sala de jantar. Ele fora transportado de volta para o armazém escuro de há 20 anos, quando foi trancado, faminto e mordido por ratos de esgoto. O cheiro a mofo do sangue falso despertou a memória do cheiro a lixo que ele tanto se esforçara por esquecer com os seus perfumes caros. A sua respiração tornou-se ofegante, curta e rápida. Ele começou a hiperventilar. Suor frio escorria-lhe pela testa e pelo pescoço. As suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão, abraçando os joelhos. "Não, não me mordam. Fora. Sujos. Eu não sou um vagabundo." "Fora", balbuciava o Duarte. A sua voz tremia, soando como a de uma criança assustada. Eu mantive-me direita no meu lugar, observando a cena patética com um rosto impassível. Por dentro, uma sensação de satisfação borbulhava. A máscara do senhor diretor arrogante tinha se desfeito em segundos. O que restava ali era apenas o Duarte, o miúdo de rua traumatizado. Aproximei-me lentamente da mesa, tirei o pequeno papel da boca do rato e caminhei em direção ao Duarte, que se encolhia num canto da sala. "Por que não comes, querido?" perguntei suavemente, mas com um tom tão frio como o gelo. "Disseste que tinhas fome, que querias uma refeição à tua altura." O Duarte levantou a cabeça, os seus olhos vermelhos e lacrimejantes, olhou para mim com uma mistura de medo e confusão. Tu sabes." Atirei-lhe o pequeno papel à cara. O papel caiu-lhe no colo. Com as mãos a tremer, ele pegou nele e leu. "Come, vagabundo." Essas duas palavras atingiram-no com mais força do que qualquer golpe físico. A palavra vagabundo era a chave que abria a caixa de Pandora dos seus segredos. Ele percebeu. Eu sabia tudo. Sabia das suas origens. Sabia que ele não era rico. Sabia que ele era um impostor que construíra o seu castelo sobre um monte de lixo e mentiras. "Inês", sibilou ele. O medo nos seus olhos começou lentamente a misturar-se com uma vergonha esmagadora, porque a Bela o estava a ver neste estado de fragilidade. A Bela, que já se tinha levantado e estava perto da porta por nojo, olhava para o Duarte com estranheza. A imagem do homem viril, rico e poderoso que o Duarte sempre projetara para a sua amante, desmoronou-se por completo. À frente da Bela estava agora apenas um homem adulto a chorar, encolhido no chão por causa de um rato de brincar. "Duarte, o que se passa contigo?" "Que vergonha", disse a Bela bruscamente. "Levanta-te. É só um brinquedo. Pareces um louco." O Duarte tentou levantar-se. O seu orgulho foi ferido pelas palavras da Bela. Apoiou-se na mesa, tentando regular a respiração ainda ofegante, mas as suas pernas ainda tremiam.
A sua fobia era demasiado forte. Cada vez que olhava para o prato, a náusea voltava a atacá-lo. Mãe, tira isso daqui. Tira! Pediu ele à sua mãe, com a voz rouca. A dona Sara, ainda confusa, mas guiada pelo seu instinto maternal, pegou rapidamente num guardanapo e cobriu o rato. Inês, tu és mesmo uma esposa amaldiçoada. O que significa isto? Servir lixo ao teu marido. Queres ser amaldiçoada? Gritou a dona Sara para mim, os seus olhos a fuzilarem-me de raiva. Eu ri-me baixinho, um riso seco e cínico. Amaldiçoada, dona Sara. Não deveria ser o seu filho a ter medo de ser amaldiçoado? A comer o dinheiro da esposa, a enganar tanta gente e a agir como um rei, quando na verdade não passa de um. Deixei a frase por terminar de propósito, deixando que o Duarte a completasse na sua cabeça. O Duarte, que começara a acalmar-se um pouco com o rato coberto, sentiu agora a raiva substituir o medo. A humilhação esmagadora em frente à bela Fê, lo sentir que tinha de fazer algo para recuperar o seu domínio. Ele não podia deixar-me ganhar. Tinha de me castigar. Tinha de me calar. O seu rosto ficou vermelho escuro. As veias do seu pescoço saltaram. Olhou para mim com puro ódio. Sua descarada! Gritou o Duarte. Fizeste isto de propósito, não foi? Andaste a mexer nas minhas coisas pessoais. Sua vadia! Como te atreves a humilhar-me em frente à minha convidada? Ele avançou, as mãos cerradas. O seu instinto violento veio ao de cima. Se não conseguia controlar a situação com autoridade, controlá-la ia com violência. Era o seu velho método, o método do marginal que ainda estava enraizado sob a pele do seu fato caro. Vou dar-te uma lição que nunca mais vais esquecer na tua vida, ameaçou ele, enquanto agarrava numa jarra de flores da mesa de apoio. A água derramou-se por todo o lado. Ele levantou a pesada jarra pronto para atirar contra mim. A Bela gritou histericamente ao ver a violência. A dona Sara gritou, Duarte, não! Mas eu não recuei 1 centímetro, não pestanejei. Olhei-o diretamente nos olhos. Tenta, desafiei-o em voz baixa. Faz isso, e vais arrepender-te, antes mesmo que essa jarra toque na minha pele. O Duarte não quis saber. A raiva cegara-o. Ele balançou o braço com força. No entanto, antes que a jarra pudesse voar, uma mão forte agarrou o pulso do Duarte no ar. O aperto foi tão forte que fez o Duarte gemer de dor e deixar cair a jarra no chão. Estrondo! Os cacos de cerâmica espalharam-se, mas nenhum me atingiu. Ali, de pé, ao meu lado, estava o Ricardo. Ele aparecera da porta de ligação da cozinha no momento exato. Atrás dele, 2 homens de corpo robusto em uniformes de segurança privada. O rosto do Ricardo estava duro e frio. O seu olhar era agudo, perfurando os olhos do Duarte. Chega, senhor Duarte. A voz do Ricardo era grave e intimidante. Mais um movimento e garanto-lhe que o seu braço se parte. O Duarte olhou, chocado. Tentou libertar a mão, mas a força do Ricardo era muito superior. Quem és tu? Larga-me. Esta é a minha casa. Como te atreves a entrar assim? O Ricardo largou bruscamente a mão do Duarte, fazendo-o cambalear para trás. O Ricardo colocou-se à minha frente, um escudo humano e sólido. Corrijo, senhor, disse o Ricardo, ajeitando o seu fato com calma. Esta não é a sua casa. A derrocada mental do Duarte tinha apenas começado. O ataque do rato fora apenas o aperitivo. Agora era a hora do verdadeiro prato principal. Passei pela frente do Ricardo, segurando uma pasta azul e grossa nas minhas mãos. A mesma pasta que encontrei no seu cofre. O jogo acabou, querido, disse eu. A minha voz ecoou na sala agora silenciosa e tensa. Já desfrutaste do teu almoço. Agora está na hora de pagar a conta. A atmosfera na sala de jantar mudou drasticamente de terror psicológico para uma tensão jurídica palpável. O Duarte, ofegante, estava perto da mesa de jantar. A massajar o pulso avermelhado pelo aperto de Ricardo, os seus olhos moviam-se freneticamente entre mim, Ricardo e os 2 seguranças que bloqueavam a saída. Que raio é isto, Inês? Tentou intimidar o Duarte. Embora a sua voz soasse desafinada, ele apontou para o Ricardo. Quem é este homem? O teu amante? Ah, é isso, não é? Armaste-me uma cilada para ficares livre para ele.
Ri-me com amargura. Mesmo encurralado, o seu cérebro ainda tentava distorcer os factos para se fazer de vítima. Deixa-me apresentar, disse eu calmamente, abrindo a pasta azul nas minhas mãos. Este é o Ricardo, o meu advogado pessoal, e também o vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Almeida, a empresa onde trabalhas. Os olhos do Duarte arregalaram-se, a sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o Ricardo e depois para mim, tentando processar a informação. Vice-presidente do Grupo Almeida? Mas... Sim, interrompi-o rapidamente. Nunca perguntaste quem era o dono da empresa, pois não? Estavas demasiado ocupado a gabar-te do teu cargo. A empresa pertencia ao meu falecido pai, Duarte, e agora eu sou a acionista maioritária. A tua grande chefe sou eu. O primeiro golpe da verdade. Os joelhos do Duarte pareceram fraquejar. A Bela, que estava num canto da sala, deu um pulo de surpresa. Olhou para mim com incredulidade e depois para o Duarte com um olhar que começava a mudar de choque para suspeita. Mentira, murmurou o Duarte. Tu és apenas uma órfã que recebeu uma pequena herança da tua avó. Essa foi a história que eu criei para que não te sentisses inferior, querido. Para que pudesses ser um marido com dignidade. Mas, afinal, a tua dignidade era apenas uma farsa. Respondi-lhe bruscamente. Tirei a primeira folha da pasta e atirei-a para cima da mesa, exatamente ao lado da carcaça do rato de brincar, ainda coberta pelo guardanapo. Vê isso. É a tua carta de despedimento, disse eu friamente. A partir deste momento, estás despedido. Não com justa causa, mas com desonra, por acusações de desvio de fundos da empresa no valor de €500 mil. As provas foram auditadas esta manhã. O Duarte tremeu ao ver o cabeçalho da empresa, que ele conhecia tão bem. Ele sabia perfeitamente as consequências legais daquela acusação. E quanto a esta casa, continuei, aproximando-me cada vez mais, encurralando-o verbalmente, a escritura está em meu nome. Não é alugada, não é de um conhecido teu. É a minha casa, e neste preciso momento estou a expulsar-te. Não podes fazer isto, gritou a dona Sara, avançando subitamente para defender o filho. O seu rosto envelhecido estava molhado de lágrimas, mas os seus olhos ainda ardiam. Esta casa também é do meu filho. Ele é o chefe de família. Que espécie de esposa és tu para expulsar o teu próprio marido? Uma esposa que se cansou de ser tratada como um animal por um parasita? Dona Sara, respondi sem olhar para ela. O meu foco estava no Duarte. De repente, ouviu-se um barulho vindo do exterior da casa. O som de um motor de reboque e correntes de ferro a chocalhar. Todos se viraram para a janela da frente, cujas cortinas estavam abertas. No pátio, um grande reboque laranja posicionava-se em frente ao Porsche Cayenne preto, o orgulho do Duarte. 2 homens com coletes refletores estavam a prender correntes ao para-choques do carro. O meu carro, gritou o Duarte em pânico. Ele tentou correr para fora, mas um dos seguranças agarrou-o firmemente pelo ombro. Larga-me, o meu carro, não o levem. Não é o seu carro, declarou Ricardo com um tom neutro, verificando o relógio. É um ativo da empresa, emprestado em nome da sua esposa. Como foi despedido e provou-se que cometeu fraude, todas as regalias foram retiradas, incluindo os cartões de crédito que tem na carteira, que foram bloqueados por mim há 5 minutos. O Duarte meteu a mão no bolso, tirou a sua carteira de pele e olhou para a fileira de cartões com desespero. Os cartões que tinham sido o seu símbolo de status, a ferramenta para pagar jantares aos amigos, a ferramenta para comprar malas de luxo para a Bela, agora eram apenas pedaços de plástico inúteis. A ruína do Duarte estava quase completa. A sua fortuna, o seu cargo, a sua casa, tudo perdido. Mas eu ainda não tinha acabado. Virei-me para a Bela, que estava petrificada. E tu, Bela? Chamei-a amigavelmente. A Bela sobressaltou-se. O seu rosto estava pálido. A maquilhagem carregada não conseguia esconder o seu medo. Pensavas que o Duarte era rico? Perguntei com um sorriso torto. Pensavas que ele era o teu sugar daddy? Lamento desiludir-te, querida. Todo o dinheiro que ele usou para comprar as tuas malas Hermès falsas, o dinheiro para pagar o teu apartamento, era meu. Dinheiro da empresa que ele roubou. Vi a expressão no rosto da Bela mudar. Era o momento que eu mais esperava.
O amor, ou o que quer que ela sentisse pelo Duarte, evaporou-se instantaneamente, substituído por um cálculo frio de perdas e ganhos. A Bela olhou para o Duarte com um nojo muito mais doloroso do que quando vira o rato. Duarte, a voz da Bela tremia de raiva contida. Então tu mentiste-me este tempo todo. Disseste que eras o dono da empresa. Disseste que a tua esposa era apenas uma parasita. Bela, ouve-me, implorou o Duarte, estendendo a mão na sua direção. Eu posso explicar. Isto é só um mal-entendido. Eu ainda tenho poupanças, nós podemos. Que poupanças? Interrompi-o bruscamente. A tua conta foi congelada pelo banco a pedido da polícia por suspeita de lavagem de dinheiro. O teu saldo é zero, querido. Um grande e redondo zero. Ao ouvir a palavra zero, a Bela pegou na sua mala. Ela não precisava de mais explicações. Para ela, um homem sem dinheiro era lixo. Seu impostor, gritou a Bela, cuspindo no chão, mesmo à frente dos sapatos do Duarte. Arrependo-me do tempo que perdi contigo. Pensei que eras um magnata, afinal é só um empregado ladrão. Nunca mais me contactes. A Bela virou-se e saiu rapidamente de casa. O som dos seus saltos altos a bater no chão de mármore soou decidido. Bela, espera, Bela! Gritou o Duarte, desesperado. Ele tentou persegui-la, mas novamente o segurança deteve-o. Ele só pôde ver a mulher de quem se orgulhava abandoná-lo no momento da sua queda, sem lealdade, sem amor. O Duarte desabou. Desta vez desabou completamente. As suas pernas já não o conseguiam suster. Ajoelhou-se no chão, rodeado pelos cacos da jarra e pelas sombras da sua glória desvanecida. Ele olhou para mim de baixo. Os seus olhos, que sempre me olharam com arrogância, estavam agora cheios de lágrimas de medo. Inês, a sua voz era rouca, suplicante. Por favor, não faças isto. Eu sou teu marido. Podemos conversar. Peço desculpa pelo copo. Peço desculpa por tudo. Não me expulses. Não tenho para onde ir. Tu sabes que eu tenho medo de ser pobre. Por favor. A súplica soava patética. Ele usava o seu medo como uma arma para pedir misericórdia. Mas o meu coração já se tinha transformado em pedra. Lembrei-me de como ele me chamara de criada no dia anterior. Lembrei-me de como ele se rira quando eu me magoei. Agachei-me à sua frente, nivelando os meus olhos com os dele. Tens medo de ser pobre, querido? Sussurrei. Não te preocupes, não vais ser um vagabundo na rua. O rosto do Duarte iluminou-se um pouco. Havia esperança ali. A sério? Tu perdoas-me? Sorri docemente e abanei a cabeça lentamente. Não. O que eu quero dizer é que não vais estar na rua porque o Estado já te preparou um quarto gratuito. Ricardo. Dei um sinal ao Ricardo. O Ricardo assentiu e abriu a porta da frente. Do lado de fora, entraram 3 polícias uniformizados. Caminharam firmemente para a sala de jantar, trazendo um mandado de detenção. O som das suas botas soou como o sino da morte para a liberdade do Duarte. Duarte Pinheiro, disse um dos polícias com firmeza. Temos um mandado de detenção por suspeita de crime de desvio de fundos, falsificação de documentos e violência doméstica. Os olhos do Duarte arregalaram-se, as suas pupilas contraíram-se. Ele abanava a cabeça em pânico. Não, não pode ser. Mãe, ajuda-me! A dona Sara gritou histericamente ao ver o filho prestes a ser algemado. Abraçou a perna de um polícia. Não, senhor polícia, o meu filho é um bom homem. Isto é uma calúnia da mulher dele. Não levem o meu filho. Mas o polícia, com profissionalismo, afastou a dona Sara. Por favor, senhora, não obstrua o nosso trabalho. Clique. O som frio do metal das algemas, a fecharem-se nos pulsos do Duarte, soou incrivelmente alto para os meus ouvidos. Foi o som mais bonito que ouvi nos últimos 3 anos. Mais bonito do que a nossa marcha nupcial. O Duarte foi arrastado para cima. Ele debatia-se, chorava e gritava coisas incoerentes. Ranho e lágrimas misturavam-se no seu rosto desfigurado. Inês, como te atreves? Eu sou teu marido. Inês. Eu fiquei imóvel a vê-lo ser levado para fora de casa. Quando ele passou pela porta, eu disse, quase a gritar para que ele me ouvisse pela última vez. Desfruta do teu almoço na prisão, querido. Ouvi dizer que o menu lá é muito simples, perfeito para a tua dieta de arrogância.
O Duarte foi arrastado para o carro da polícia, que já esperava com as luzes azuis a piscar, tornando-se um espetáculo para os vizinhos que já se tinham juntado em frente ao portão. Respirei fundo, inalando um ar que de repente parecia incrivelmente fresco e leve dentro da casa. O fardo de 3 anos tinha sido levantado. O parasita fora arrancado pela raiz. O som das sirenes da polícia a ecoar no pátio da minha casa pareceu um convite oficial para que toda a vizinhança se reunisse. Saí para a varanda, de queixo erguido, a observar a cena que durante tanto tempo só existira na minha imaginação mais selvagem. O sol do meio-dia era forte, mas para mim, a sua luz iluminava o palco da justiça que se desenrolava. À frente da nossa casa, normalmente tranquila, estava agora apinhada. O imponente portão de ferro forjado estava escancarado, e era lá que os vizinhos se juntavam. Estava lá a dona Elvira, a vizinha do lado, que o Duarte tantas vezes insultara só porque o gato dela entrava acidentalmente no nosso jardim. Estava lá o senhor, presidente da junta, que o Duarte humilhara ao cobrar a taxa de saneamento. Estavam também as senhoras do chá da tarde do bairro, que até então me olhavam com desdém por influência da dona Sara. Estavam todos ali, não para ajudar, mas para testemunhar a queda da arrogância que há muito perturbava a sua paz. O Duarte foi escoltado por 2 polícias robustos. As suas mãos estavam algemadas atrás das costas. O seu fato caro, que naquela manhã vestira com tanto orgulho, estava agora amarrotado e disforme. Um dos botões soltara-se enquanto ele se debatia. O seu rosto, geralmente liso e altivo, estava agora molhado de suor, lágrimas e ranho. Ele baixou a cabeça, tentando esconder o rosto dos flashes dos telemóveis dos vizinhos que gravavam o acontecimento. Larguem-me. Eu sou um diretor. Enganaram-se na pessoa, gritava o Duarte. A sua voz era rouca e desesperada. No entanto, os seus gritos apenas provocaram aclamações da multidão. Ah, diretor de quê? Diretor dos ladrões, isso sim, gritou a dona Elvira com uma voz retumbante, que foi recebida com risos das outras senhoras. Leva o que mereces. É por isso que não se deve insultar os outros. O feitiço virou-se contra o feiticeiro. É o karma, senhor Duarte. Passava a vida a gritar com a mulher. Agora é a polícia que grita consigo, disse outro vizinho. Vi o Duarte vacilar ao ouvir as zombarias. Durante toda a sua vida, ele construíra uma imagem de pessoa respeitável, alguém a ser temido e honrado. Agora, naquele preciso momento, ele percebeu que ninguém o respeitava. Todos o odiavam. A vergonha deve ter-lhe queimado a pele mais do que o fogo. O Duarte olhou na minha direção. Eu que estava na varanda. Os nossos olhares encontraram-se. Antigamente, aquele olhar faria com que eu baixasse a cabeça com medo, mas agora eu via a pequenez da alma daquele homem. Ele não era um gigante, era apenas uma praga que eu deixara viver na minha casa por tempo demais. Inês, por favor, murmurou ele sem som. Apenas um movimento de lábios visível. Respondi-lhe com um pequeno aceno de mão, um frio aceno de despedida. A polícia empurrou-lhe a cabeça para baixo para que entrasse no carro patrulha. A porta do carro fechou-se com um estrondo. Estava terminada a história de Duarte Pinheiro no mundo livre. No entanto, o drama ainda não tinha acabado. No pátio, a dona Sara ainda se lamentava. Sentada de joelhos no chão de pedra, batia no peito. A maquilhagem estava esborratada, o cabelo despenteado. Parecia uma louca. Meu filho, devolvam-me o meu filho. Vocês são maus. Inês, tu és um demônio. Armaste uma cilada ao meu filho, gritava a dona Sara, apontando-me o dedo trêmulo. Desci lentamente os degraus da varanda, com o Ricardo logo atrás de mim, pronto a intervir se a mulher mais velha se tornasse violenta. Parei mesmo à frente da dona Sara. Os vizinhos calaram-se de repente, ansiosos por ouvir o que eu ia dizer. Levante-se, dona Sara, disse eu com a voz neutra. É tudo culpa tua. És uma esposa que traz azar. Amaldiçoou ela novamente, a sua saliva a voar. Basta, gritei. A minha voz não era alta, mas firme e cheia de autoridade, o que a fez calar. O seu filho está na prisão não por minha causa. Ele está na prisão porque roubou. Está na prisão porque falsificou documentos. Está na prisão porque batia na sua esposa.
Eu apenas abri a porta para que a polícia pudesse fazer o seu trabalho. Mas tu és a esposa dele. Devias ter escondido a sua vergonha. Devias tê-lo defendido. Rimé cinicamente. Que lógica é essa? Defender um homem que me atirou um copo? Defender um homem que me chamou de criada? Desculpe, dona Sara. O meu dever como esposa terminou quando aquele copo se partiu ontem ao almoço. Fiz um sinal ao Ricardo. O Ricardo entregou-me um envelope pardo. Agora é a sua vez, senhora, disse eu, estendendo-lhe o envelope. A dona Sara olhou para o envelope confusa. O que é isto? Dinheiro de bolso, respondi. O suficiente para um bilhete de autocarro de ida para a sua terra e alguma comida para a viagem. Porque a partir de hoje, a partir deste momento, tem de sair da minha casa. Os olhos da dona Sara arregalaram-se, como se fossem saltar das órbitas. Tu estás a expulsar-me? Eu sou tua sogra, uma sogra que nunca me considerou uma nora, mas sim uma criada. Corrigia rapidamente. Esta casa é minha. A escritura está em meu nome. O Duarte já não está aqui. Portanto, a senhora não tem mais direito nenhum a viver uma vida de luxo aqui. Por favor, faça as suas malas. Dou-lhe 1 hora. Depois disso, os seguranças colocarão as suas coisas na rua. Os sussurros dos vizinhos recomeçaram. Graças a Deus, a sogra também foi expulsa. Aquela velha era mesmo má, tinha uma língua venenosa. A dona Sara olhou em volta, à procura de apoio, mas não encontrou um único rosto solidário. Percebeu que a sua fortaleza de poder tinha desmoronado completamente. Já não era a grande senhora, a mãe do diretor. Voltara a ser uma mulher idosa sem nada, que dependia de um filho que agora era um presidiário. A tremer, a dona Sara arrancou-me o envelope da mão. Levantou-se com dificuldade. Os seus joelhos vacilavam. Olhou para mim com um ódio profundo, mas também com medo. Deus não dorme, Inês. O karma há de apanhar-te, sibilou ela. Sim, dona Sara, Deus realmente não dorme. Respondi calmamente com um leve sorriso. É por isso que o que aconteceu hoje é o vosso karma. Boa viagem. A dona Sara virou-se e entrou em casa a arrastar os pés para fazer as malas. Sob os olhares de desprezo dos vizinhos, respirei fundo e virei-me para a dona Elvira e os outros residentes. Senhores e senhoras, obrigada por terem vindo, disse eu em voz alta e educada. Peço desculpa pela confusão de hoje, mas garanto-vos que, a partir de amanhã, o nosso bairro voltará a ser tranquilo. Não haverá mais pessoas arrogantes a perturbar o conforto de todos. Graças a Deus, menina Inês. Tenha força, exclamou a dona Elvira. Fez muito bem. Não tenha medo. Nós apoiamos-na, acrescentou o presidente da junta. Sorri sinceramente. Pela primeira vez em 3 anos, senti-me verdadeiramente em casa. Uma casa limpa de pragas. Uma casa que era verdadeiramente minha. O sol brilhava intensamente, mas para mim, a sensação era de uma brisa fresca. 6 meses depois, o aroma de café expresso et croissant quand sentia o ar da manhã numa esplanada em Montmartre, Paris. A brisa de outono soprava suavemente, fazendo voar algumas folhas acastanhadas que caíam sobre a mesa redonda de mármore onde eu estava sentada. Apertei o meu casaco trench coat bege à volta do corpo e saboreei lentamente o café quente. Sabia bem, muito melhor do que qualquer café caro que alguma vez bebi na minha antiga casa, cheia de pressão. O relatório está completo, dona Inês. Uma voz de barítono familiar interrompeu os meus devaneios. O Ricardo sentou-se à minha frente, colocando o seu tablet na mesa. Ele parecia diferente hoje, mais descontraído com um casaco de cabedal e um cachecol, não tão rígido como quando usava o fato de advogado em Lisboa. Desde que o promovi a diretor de operações para substituir o Duarte e limpei todos os comparsas do Duarte da empresa, o Ricardo tornou-se o meu parceiro de negócios e o meu melhor amigo. Estávamos numa viagem de negócios para expandir o mercado imobiliário do Grupo Almeida para a Europa. Um sonho do meu pai que eu finalmente podia realizar, agora que a praga na empresa desaparecera. Como está o nosso velho amigo? Perguntei, pousando a chávena de café. O Ricardo sorriu levemente e deslizou o tablet na minha direção. No ecrã, via-se uma fotografia recente, tirada à distância,
aparentemente por um dos contactos do Ricardo dentro do estabelecimento prisional. Olhei para a fotografia. Quase não reconheci a pessoa. O homem na foto estava extremamente magro. As maçãs do rosto sobressaíam de forma acentuada. O cabelo estava rapado, a pele estava baça e escura de tanto apanhar sol no pátio da prisão. Ele estava sentado num canto de uma cela apertada, a segurar um prato de metal com arroz que parecia duro e alguns vegetais murchos. O seu olhar estava vazio, como o de alguém cuja alma já morrera. Era o Duarte. Ele foi colocado no bloco C, explicou Ricardo. O bloco mais sobrelotado e mais duro. O relatório do guarda prisional diz que ele se tornou o saco de pancada dos outros reclusos. Por causa do seu caso de desvio de fundos e da sua atitude arrogante quando entrou, ninguém gosta dele. Muitas vezes, mandam-no lavar a roupa dos outros presos, massajar os pés do chefe do bloco e até. O Ricardo parou, hesitante em continuar. Até o que, Ricardo? Contame, insiste. Até o obrigam a dormir perto do buraco da sanita. A senhora sabe como são as condições de saneamento nessas prisões. Há muitos ratos, sorri de lado. O karma funciona de formas muito poéticas. O seu maior medo, a fobia que ele escondia tão bem, tornara-se agora a sua companhia de todas as noites. O Duarte, que tinha fobia a ratos e sujidade, tinha agora de viver, comer e dormir no meio das coisas que mais temia. Cada segundo era uma tortura psicológica interminável. Ele alguma vez perguntou por mim? Perguntei em voz baixa. Muitas vezes, respondeu o Ricardo. Chora frequentemente e implora ao guarda para te ligar. Diz que se arrepende. Diz que tem saudades da tua comida. Diz que não aguenta viver pobre e sujo daquela maneira. Mas, claro, de acordo com as suas instruções, não há qualquer acesso a comunicações para ele. Bom, respondi secamente. Não senti qualquer simpatia. A pena que eu poderia ter sentido morreu, assassinada por cada insulto que ele me dirigiu no passado. O Duarte estava a frequentar a verdadeira escola da vida, a lição que devia ter aprendido há muito tempo. Que a arrogância sem substância só te leva à ruína. E a mãe dele? Perguntei novamente. A dona Sara voltou para a sua aldeia, mas a casa que os pais lhe deixaram já tinha sido vendida pelos irmãos por causa de disputas de herança. Agora, vive de favor em casa de parentes distantes, a ajudar num serviço de catering de uma vizinha para poder comer. Está frequentemente doente por causa do estresse. Assenti lentamente. Eles colheram o que semearam. Deslizei o tablet de volta para o Ricardo. Chega, não preciso de ver mais. Fecha esse capítulo. Sim, Dona Inês. O Ricardo desligou o ecrã do tablet. A propósito, sobre a reunião com os investidores franceses às 15h, todos os documentos estão prontos. Temos uma grande oportunidade de fechar o negócio. Olhei para o Ricardo e depois para as ruas movimentadas de Paris, cheias de pessoas a passar com estilo. Há 6 meses, eu era uma esposa assustada na minha própria cozinha, a correr de um lado para o outro só para levar um copo de água a um marido ingrato. Eu era uma mulher rebaixada, considerada estúpida e impotente. Hoje, estou aqui sentada como dona de uma empresa multinacional. Eu controlo a minha própria vida. Ninguém mais grita comigo. Ninguém mais me atira copos. Levantei o meu copo de água da mesa, um copo de vidro transparente, limpo e elegante. Olhei para a água límpida que refletia a luz do sol. Antigamente, um copo de água era o símbolo da minha escravidão, o gatilho da sua raiva. Agora, este copo de água é o símbolo da minha liberdade. Vamos, Ricardo, disse eu, levantando-me e ajeitando o meu casaco. O mundo não espera por nós. O Ricardo levantou-se e sorriu respeitosamente. Vamos, Dona Inês. Caminhamos pelo passeio de pedra, deixando para trás as sombras de um passado sombrio num continente distante. Eu não olhei para trás. À minha frente estendia-se um futuro brilhante, e eu estava pronta para o devorar com avidez, com a mesma satisfação com que o Duarte devorava o seu karma atrás das grades.